Assim como a internet no seu tempo, os drones vêm revolucionando o mundo que conhecemos. De veículo aéreo controlado remotamente para o uso militar, hoje são usados como ferramenta nas mais diversas situações. No programa de hoje vamos mostrar como o drone virou também aliado do Ministério Público nas investigações. O interesse público está só começando e você vai ver ainda hoje. Mais de 2.000 inquéritos sobre benefícios concedidos irregularmente a pescadores do Recife. Nós recebemos diversas informações de que alguns sindicatos, algumas colunas de pescadores estavam fornecendo declarações falsas. Cadê o sigilo? Você sabe onde vão parar as suas informações pessoais quando você faz compras na internet ou mesmo nas lojas? Pois foi criada uma nova lei para proteger esses dados e o Ministério Público vai fiscalizar o cumprimento dela. Veja na entrevista com o secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF, Carlos Bruno. Representantes do MPF e do Poder Judiciário visitam a terra dos Waimiri-Atroari, no Amazonas, e acompanham a posse de 16 novos procuradores. Essas e outras notícias você acompanha aqui no nosso programa, O Interesse Público. Ao longo dos últimos anos, os drones, aquelas aeronaves pilotadas por controle remoto, vêm colaborando com tarefas em várias profissões. Imagine então se essa maquininha pudesse ajudar a identificar áreas degradadas em perícias ambientais. Pois sim, os drones são realidade em trabalhos como esse, realizados em investigações do Ministério Público Federal. A fiscalização agora vem pelo ar. Com apenas 35 centímetros e pesando um pouco mais de 1 quilo, o drone é a nova ferramenta do Ministério Público Federal para obter provas em processos ambientais. Tudo começa quando o Procurador da República entra em contato com a Secretaria de Pesquisa, Perícia e Análise da PGR e solicita o uso do drone. A avaliação sobre a necessidade ou conveniência, oportunidade de se utilizar o drone é do assessor ou do perito que vai executar o trabalho. Assim que recebe o pedido, o técnico especializado estuda o caso e prepara o plano de voo do drone. Depois de verificar quais pontos serão fotografados para o processo, a equipe segue para o local. Estamos no Parque Ecológico do Taquari, a cerca de 11 quilômetros do centro do Poder. O objetivo é verificar o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta na Vila Varjão, comunidade do Distrito Federal que fica em uma área de preservação ambiental. No caso específico, nesse caso aqui do Varjão, o objetivo era checar o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal e os órgãos ambientais, e especificamente de verificar se houve o cumprimento dos termos do acordo, que no caso eram principalmente a desocupação de algumas áreas que interferiam com a unidade de conservação. Com os dados em mãos e o plano de voo pronto, agora é hora do drone entrar em ação. A autonomia de voo de 20 minutos é tempo suficiente para que o equipamento suba a 120 metros e consiga fazer imagens de uma área de aproximadamente 40 hectares. A gente consegue reduzir o custo em relação a gastos, né, de dinheiro público, e também a redução do custo no que diz respeito ao tempo. Neste caso, as fotos feitas pelo drone provam o descumprimento do acordo firmado em 2018. A área marcada em vermelho é de proteção ambiental. Nas imagens, é possível verificar algumas construções irregulares. Com as provas anexadas ao processo, o Ministério Público Federal agora estuda quais medidas vai adotar. Pode ser uma recomendação ou uma ação civil pública contra os responsáveis pelas construções e também contra o governo do Distrito Federal, que tem a obrigação de fiscalizar e impedir esse tipo de crime. Mas o drone não foi utilizado só em Brasília. Em Caicó, no Rio Grande do Norte, o equipamento foi fundamental para o MPF comprovar o dano ambiental causado por uma mineradora em cavernas históricas. Caicó,
interior do Rio Grande do Norte. É nesta cidade, localizada a pouco mais de 200 quilômetros da capital, Natal, que fica o sítio Serra da Cruz, uma área que recebe turistas de todo o Brasil, que vêm conhecer as grutas da região, repletas de história através de pinturas rupestres e rios subterrâneos. A Gruta da Caridade é uma das que pertencem a uma área de proteção ambiental, mas todo esse patrimônio pode estar ameaçado. Estudos realizados no local indicam a presença de água contaminada no interior da caverna e uma mineradora que atua na região pode ser a responsável pela degradação. A empresa está sendo alvo de uma ação civil pública por desrespeitar a lei que determina a proteção num raio de, no mínimo, 250 metros da cavidade. O MPF precisava comprovar a suspeita de dano ambiental por causa da atividade de mineração. E por isso, o uso dos drones foi fundamental para que se cruzassem as imagens aéreas obtidas pelos equipamentos com outros bancos de dados. É a tecnologia que vem do céu, trazendo resultados com rapidez e economia. Nós podemos sustentar com certeza a existência, desse prejuízo causado ao meio ambiente e pedimos a condenação da empresa. Aposentar é ter o descanso merecido após uma longa jornada de trabalho. Pelo menos deveria ser assim. O problema é que alguns pescadores da colônia de Goiânia, região metropolitana do Recife, estavam conseguindo benefício com base em documentos irregulares. O MPF investiga mais de 2.000 inquéritos sobre a fraude. A reportagem é de Afonso Bezerra. Ângela é secretária da colônia de pescadores e pescadoras de Goiânia, na região metropolitana do Recife. Por ela passa todo o trâmite para liberar a filiação dos trabalhadores com a colônia, um documento importante na hora de pedir benefícios no INSS. Ela conta que segue com rigor o processo, mas nem sempre dá para comprovar se as informações são verdadeiras. A gente procura aquele documento dele, PSF, cadastramento de chapéu de palha da pesca, nos colégios, quando as crianças deles estudam, eles dizem que são pescadores, marisqueiros, essas coisas. No Bolsa Família a gente se baseia mais nessas coisas. Pescadores e trabalhadores rurais têm um regime especial para solicitar aposentadoria. Um documento emitido por associações ou sindicatos é o suficiente, por exemplo, para comprovar o exercício profissional. Mas vários relatos da 25ª Vara Federal em Goiânia apontaram estelionato previdenciário. As entidades forneciam certidão e carteira de filiação sem comprovar a atividade profissional. As fraudes garantiam aos beneficiados facilidade na hora de solicitar a aposentadoria. O MPF em Pernambuco promoveu uma audiência pública para discutir essas irregularidades. Nós recebemos diversas informações de que alguns sindicatos, algumas colônias de pescadores estavam fornecendo declarações falsas. Então, em razão disso, a gente resolveu chamar todos os sindicatos para ter uma conversa e tratar desse assunto, para que possivelmente isso acabe, para que haja formalidades mais rígidas, para que essas certidões falsas elas não ocorram de forma alguma. Os números dão uma dimensão do problema. De acordo com a procuradora, só em 2018 já foram recebidas 362 denúncias. Na Polícia Federal estão em curso 2.000 inquéritos. Sob os cuidados do MPF, são 160 processos. Todos eles apontam para tentativas de burlar os benefícios para o segurado especial. A audiência teve um propósito didático de dar instruções aos dirigentes para que sindicatos, cooperativas e associações estabeleçam critérios mais rígidos na liberação da certidão e carteiras de filiados. Medidas e cuidados para ajudar a reduzir as fraudes na solicitação de benefícios no INSS. Aqui em Pernambuco, recentemente, nos últimos 3 anos, 2 operações da Força Tarefa Previdenciária levantaram 2.000 benefícios passíveis de fraude, constatados, aliás. Como resultado da audiência, a procuradora expediu 22 recomendações para as instituições sobre como padronizar e melhorar o cadastro de trabalhadores nos sindicatos.
A decisão inspirou uma mudança de comportamento. Eu vou verificar se ele é associado, às vezes chega com a carteirinha e no ato da inscrição da procuração dele pela associação para ter arranjar um documento para complementar a aposentadoria dele, o direito que ele tem de aposentadoria como agricultor familiar. Agora é muito mais cuidado, né? E você vai ver no Interesse Público uma nova missão para 16 pessoas que vão assumir o cargo de Procurador da República. E já no próximo bloco, vamos falar sobre um assunto muito importante, proteção de dados. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador da República, Dr. Carlos Bruno. Não saia daí, a gente volta já já. Em São Paulo, o MPF denunciou e a Justiça abriu uma ação penal por peculato e associação criminosa contra um grupo que fraudava aposentadorias. O grupo aliciava pessoas, forjava os documentos para conseguir antecipar o benefício e encaminhava para uma agência do INSS em Diadema, onde a fraude era concluída e cobrava valores entre 8 e 15 mil reais. A estimativa é de que centenas de aposentadorias foram liberadas irregularmente em pouco mais de um ano. 26 casos já foram identificados. A Procuradora-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação validando a medida do STF de suspender a decisão da Justiça do Trabalho do Amapá de bloquear recursos públicos para pagar dívidas trabalhistas. A decisão permitia a penhora e o sequestro desses recursos para pagar dívidas de empregados de empresas governamentais. Para Raquel Dodge, o uso desses recursos alteraria a programação orçamentária e sem autorização legislativa, o que fere a Constituição. E agora vamos falar de proteção de dados pessoais. Nós sabemos que a segurança dessas informações é um assunto de extrema importância e que tem preocupado grandes empresas. E isso é tão sério que em agosto do ano passado foi sancionada uma lei sobre o tema. E no final do ano, uma medida provisória também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Confira. Com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Brasil agora faz parte dos países que contam com uma legislação específica para o assunto. A chamada Autoridade Nacional vai fiscalizar o cumprimento dessa lei, além de zelar pela preservação de segredo empresarial e do sigilo das informações. Como o objetivo principal da lei é realmente respeitar os direitos fundamentais do indivíduo, esse é o maior presente que os cidadãos vão ganhar, que é realmente o respeito à liberdade e o desenvolvimento da personalidade do indivíduo de acordo com os direitos fundamentais. Também foi criado o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Juntos, 23 integrantes, entre eles membros do Ministério Público e do Comitê Gestor da Internet no Brasil, formarão o conselho. Com essas novas regras, que passam a valer a partir de 2020, as empresas que atuam no Brasil deverão ficar atentas à forma como lidam com os dados pessoais dos clientes. Tem coisa que a gente não se dá conta, né, secretário? Com certeza. Que, por exemplo, a informação pessoal pode virar uma espécie de produto comercializado sem o nosso conhecimento. Ainda bem que o MPF está de olho, como você vai ver aqui na minha conversa, já apresentando o secretário adjunto de Cooperação Internacional do MPF, Dr. Carlos Bruno. Obrigado por participar do nosso programa. É um prazer estar com você e com seus telespectadores. Realmente é um tema que o MPF se preocupa muito já há muitos anos, tanto pela Secretaria de Cooperação Internacional como pelo Grupo de Trabalho de Tecnologias da Informação e Comunicação, do qual sou coordenador. Já vínhamos atuando no Congresso há muitos anos, o Brasil chegou muito atrasado nesse tema. Na última conta dos acadêmicos, ano passado,
já havia 118 países com leis gerais de proteção de dados e o Brasil ainda não possuía, mas felizmente nesse ano, apesar da lei só começar a valer a partir de 2020, conseguimos aprovar uma lei geral de proteção de dados pessoais. Como nós vimos na reportagem, importantíssimo, as pessoas nem se davam conta, né, secretário? É importantíssimo. A grande mercadoria da internet hoje em dia é a venda de dados pessoais. E a Europa, já desde a década de 80, especialmente a partir da década de 90, compreendeu que era um direito fundamental do indivíduo ter o seu dado pessoal protegido, que não era direito de qualquer pessoa que pegasse esse dado pessoal, se utilizar dele, vender ele e com isso poder manipular o cidadão. Então é um grande avanço que o Brasil chegou, a lei é uma lei bastante moderna, foi muito importante que o governo Temer editasse a medida provisória em 28 de dezembro, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque outra coisa que a experiência europeia conseguiu chegar à conclusão é que sem uma autoridade nacional, o cidadão não tem proteção. Por exemplo, no Brasil, desde 88 já havia o habeas data. Então, o cidadão já tem algum alcance ao seu dado pessoal. Os acadêmicos europeus elogiavam enormemente isso. Por que isso não funcionou no Brasil? Porque a experiência europeia chegou à conclusão que para se verdadeiramente proteger o dado do cidadão é necessária a intervenção estatal. São tantos locais hoje em dia que nós entregamos nossos dados, são tantas formas que pessoas jurídicas e pessoas físicas podem manipular os nossos dados, que nós necessitamos de uma agência governamental para proteger nossos dados e defender esse direito fundamental. É aí que o Ministério Público entra com outros 22 órgãos, que na verdade são 23 que compõem os membros que compõem, mas o Ministério Público já fazia essa fiscalização quando enviou para o Congresso um pedido. Quais são os detalhes? Essa nota técnica foi até realizada por mim. A nota técnica ela tinha duas grandes preocupações. A primeira é que o poder público, incluindo o MPF, estivesse incluído no regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque, evidentemente, apesar de haver uma preocupação também com o mercado, o Estado manipula muito dos nossos dados. E claro, classicamente, direitos fundamentais são proteção contra o Estado. Então, há uma preocupação enorme do MPF que o Estado esteja incluído. Na lei geral não ficou expressamente incluído, mas o MPF entende que hoje em dia já temos um subsistema de proteção de dados no Brasil, que inclui o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção. Dessa forma, todos os órgãos estatais também têm que respeitar proteção de dados no Brasil. E outra preocupação do MPF era exatamente a criação da autoridade nacional. Porque sem uma autoridade nacional, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Marco Civil. Como não havia um órgão estatal para aplicar as sanções, essas sanções terminavam sendo aplicadas por juízes e por pedido de promotores no Brasil inteiro e não criavam uma uniformidade e segurança jurídica necessária para uma lei geral de proteção de dados. E as multas não são baixas, né, secretário? São bastante altas, como devem ser. É importante que a legislação e o Estado entenda que dado pessoal é uma coisa importante. Durante muitos anos, inclusive na jurisprudência, encontramos decisões que falavam que não, certos dados não são importantes, certos dados não são necessários terem proteção. O grande ensinamento dos últimos 20 anos é que todo dado é importante. Há vários estudos científicos que mostram que, sabendo 17 características de um ser humano, você consegue identificar exatamente quem é aquele ser humano. Isso é forma de manipulação. Isso é forma de, muitas vezes, esses algoritmos conhecem a nós melhor que nós mesmos. Então é muito importante que nós tenhamos essa proteção estatal, que cada pessoa privada ou órgão estatal só tem acesso aos nossos dados indispensáveis para realizar as funções que esperamos ou do mercado ou dos entes públicos. E não que possam pegar todos os nossos dados de uma forma indiscriminada e utilizem isso ou para lucro ou para dominação de determinados setores ou da sociedade. Muito obrigada, secretário, por esclarecer um pouco mais aqui a Lei de Proteção de Dados, essa regulamentação e o trabalho do Ministério Público. Claro, foi um prazer. Muito obrigado. Um povo que sofreu graves violações de direitos humanos e é símbolo de resistência. No próximo bloco, você vai conhecer a história da tribo Waimiri-Atroari. Até já!
Um reforço para municípios mais distantes. É com esse sentimento que 16 novos procuradores tomaram posse na última semana. Todos estão trabalhando nas vagas que já existiam, de forma a não gerar gastos adicionais à instituição, garantindo assim o atendimento adequado à população. Acompanhe. Foram 4 anos de preparação até chegar o momento de realmente colocar em prática o que aprenderam. Foi uma batalha mesmo, mas foi muito importante, até porque nesse tempo a gente pôde, eu e os colegas, pudemos construir um novo perfil de pensamento, podemos nos entender melhor a instituição, de modo que a gente já ingressa no Ministério Público Federal com uma bagagem, né, de leituras, de conhecimentos que podem agora nos capacitar para uma atuação mais diligente, mais precisa, mais acurada, e é isso tudo que nós esperamos fazer. Ao ressaltar a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal no evento de posse, a Procuradora-Geral da República destacou o papel dos colegas com o zelo pelo cumprimento da Constituição e pela promoção e democracia dos direitos humanos. Um sistema de privilégios para poucos tem dificultado o acesso a bens fundamentais e esmaecido a compreensão de que o principal mandamento constitucional é de que todos sejam tratados de modo igual perante a lei, que ninguém seja esquecido e que os infratores sejam punidos de modo igual. Os novos procuradores também terão que garantir o cumprimento de todas as missões constitucionais do Ministério Público Federal relacionadas ao enfrentamento do crime e da corrupção. Já tomamos conhecimento de que tem um volume grande de trabalho, bastante procedimento extrajudicial, mas no geral o importante mesmo é o apoio à população local, que nesses lugares de mais difícil acesso são os que mais precisam da nossa presença. Você sabe o que faz um procurador da República? É um fiscal da lei que trabalha junto aos órgãos da Justiça Federal. Os procuradores combatem crimes como a corrupção, o desvio e uso irregular de recursos e bens da União, conduzem investigações, defendem a Constituição e o meio ambiente. Também combatem o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, protegem as comunidades tradicionais e os indígenas, cuidam do patrimônio histórico e cultural e do cumprimento das leis eleitorais. E cada um deles tem total autonomia para fazer o seu trabalho. Quer saber mais sobre o MPF? Fique de olho nas nossas redes sociais. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes e responsáveis. Pensando nisso, e para aproximar as instituições do sistema de justiça da realidade dos povos indígenas da região amazônica, o Ministério Público Federal promoveu uma visita de representantes e do Poder Judiciário à terra indígena Waimiri-Atroari. E, claro, a nossa equipe foi acompanhar. Localizada a 250 quilômetros de Manaus, na rodovia BR-174, e entre os estados do Amazonas e Roraima, a terra indígena Waimiri-Atroari já foi palco de sucessivos episódios de violações aos direitos dos indígenas. O crime inicial foi entrar numa área como se fosse um vazio demográfico, né? Como se fosse um vazio demográfico e que não tivesse gente. É claro que os donos da terra têm que reagir, era óbvio. Os Waimiri-Atroari são considerados a expressão da resistência dos povos indígenas, especialmente a partir da década de 1970, quando sofreram os impactos da construção da rodovia BR-174 e da implantação da hidrelétrica de Balbina, além da exploração de minérios. Naquela época, junto com esse BR, entrou o Paranapanema e invadiu nossa terra também. Ele está aqui dentro, né? Explorando mineiro, cacetarita. Só isso. Aí
tudo isso nos atrapalhou nossa cabeça. Para aproximar as instituições do sistema de justiça da realidade dos povos indígenas da região amazônica, o Ministério Público Federal no Amazonas foi até a terra indígena. Nós queremos lutar junto com o pessoal, a autoridade que quer apoiar a gente, nós estamos querendo procurar isso também, né? MPF tem que ajudar, como nós queremos juntar a força do MPF. A gente está procurando esse tipo desse trabalho. Como guardião universal dos direitos indígenas, o Ministério Público já entrou com diversas ações na Justiça em defesa dos Aimiri-Atuairi. São diversos os pedidos. Um deles é essa questão dos danos morais, né, coletivos, no valor de 50 milhões de reais, voltados para políticas públicas para o povo Aimiri-Atuairi. Não excluir as áreas de passagem da BR do território Aimiri-Atuairi e diversos outros pedidos que se relacionam com esses reparos, né, dos danos históricos. O Interesse Público fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse youtube.com/tvmpf. E para falar com a gente, basta escrever para o e-mail que já aparece aí na tela. Semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigado por sua companhia. Até lá. Tchau.